Boa noite, irmãos. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas vidas. Estamos aqui para falarmos um pouco mais do amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa te convencer do tempo em que estamos vivendo, os momentos aos quais nós estamos passando hoje. Jesus Cristo nos deixou as placas de aviso, anunciando que a cada momento haveriam eventos e acontecimentos onde a palavra verdadeiramente identificaria o mal. Exato. Mostraria que o mundo chegaria a um ponto onde não haveria mais meios de melhoria. Hoje nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Jesus Cristo nunca nos deixou enganados. Jesus Cristo veio nos trazer a verdade. Ele usou homens aos quais Ele pôde colocar o seu Espírito neles, para que eles pudessem estar anunciando a cada dia o tempo em que estaríamos vivendo. Glória a Deus. Hoje não é diferente. Jesus Cristo veio anunciando que chegaria um tempo que a igreja teria que dar a luz aos filhos. Aleluia. Hoje é o tempo. Hoje é o momento onde verdadeiramente Deus tem identificado os seus. Boa noite a todos e que Deus te abençoe. Nós hoje queremos que você entenda um pouco mais. Eu creio que será até mesmo um assunto ao qual nós já ouvimos, e será uma continuidade, se Deus assim o permitir. Gostaria de ler com os irmãos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz assim: Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Só lendo aqui, a gente quebra uma tese onde nós ouvimos muito que essas mensagens foram enviadas a 7 igrejas somente. As igrejas que estavam na Ásia. E aquilo ali seria um evento próprio para cada uma delas. Mas esquecem de dizer que aqueles eventos ali, eles estariam sendo anunciados e acontecendo também nos dias vindouros. Deus estaria cuidando da sua noiva dentro das eras. Cada era recebeu um mensageiro. Cada era recebeu um poder para combater o mal que a estava afligindo naqueles dias. E Jesus Cristo não deixou a sua noiva sozinha. Ele não a abandonou. Ele enviou o seu Espírito para que ele pudesse cuidar dela pessoalmente. Por isso a palavra permaneceu robusta. A palavra, ainda que ela sendo atacada, atingida, os filhos permaneceram de pé. Eles não se deixaram levar pelas evidências daquele tempo. Porque se eles olhassem o acontecimento do dia, eles se entregariam. Eles se renderiam, porque não teria forças para combater aquele mal. Mas Deus veio e tomou a sua noiva e a manteve de pé. Deus cuidou dela a cada momento. Você vê que quando João Batista veio no Velho Testamento, João Batista veio anunciando a vinda do Messias. João Batista veio falando que ele estaria na terra, cumprindo a promessa de Isaías. E ele veio trazendo
toda a palavra a qual Deus permitiu com que ele anunciasse. Chegou um tempo onde aquela voz tinha que se calar. Mas quando uma voz se cala, outra se levanta. E quando João Batista cessou o seu anúncio, cessou sua mensagem, quem estava de pé? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para cuidar pessoalmente do último ato que ele teria que cumprir para que ele mostrasse para sua noiva que ele veio por ela. Os homens são convencidos, muitas vezes, por ouvir de outros, que não é o tempo correto, que não é o tempo exato para se viver. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, Ele nos faz identificar o momento e o dia em que estamos vivendo. Hoje estamos vivendo numa era tão perversa, uma era tão maligna, que você olha à sua volta, parece que as pessoas esqueceram de Deus. As pessoas têm um desejo maior de ficarem ricas, de crescerem pessoalmente, do que de olhar a palavra e se render a Deus. Isso foi anunciado. A Bíblia diz que chegaria um tempo que o amor de muitos esfriaria. Mas por que o amor esfriou? Porque eles não conseguiam ler as placas de aviso. Eles se deixaram levar por um falso anúncio de que as coisas melhorariam, que haveriam coisas boas para o futuro. Mas a Bíblia não promete isso. A Bíblia promete que Jesus Cristo viria por seus filhos, que Ele os traria a uma condição hoje, que eles entenderiam a palavra como ela é. Por isso, aqueles que verdadeiramente ouviram a palavra, eles creem no profeta hoje. Eles reconhecem que Deus enviou um mensageiro para esses últimos dias. E Ele é a placa de aviso para nós. Ele é o anúncio de que o Evangelho está cumprido nesses últimos dias. O mundo está sonhando, o mundo está iludido. Há homens que ainda creem em acontecimentos grandiosos na terra, para identificarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles se esquecem que Ele falou que seria no momento onde o povo estaria confuso. Seria num tempo onde estariam esperando pela paz. Mas a paz não pode acontecer. Agora, o que você entende quando você ouve que nesses últimos dias Deus enviaria um profeta? Será que você já pensou que este profeta veio te tirar das mãos do inimigo? Que este profeta veio com uma placa de sinalização tão perfeita que aqueles que verdadeiramente amam a Deus caminhariam neste caminho perfeito. Deus tem anunciado que o mundo chegou ao fim. Mas quando o mundo termina, há um início para o Filho de Deus. E esse início, ele se deu para nós. Porque você ouviu a palavra. Você crê que Deus enviou um homem ao qual Ele pôde usar nesses últimos dias. Um homem que trouxe toda a verdade. Ele não ocultou nada. Ele veio nos mostrando que dentro das eras, Deus tinha enviado homens com a sua palavra. Homens com o Espírito Santo, que vinham para convencer o povo de que a palavra estava sendo anunciada. Aleluia. Ainda que muitos o rejeitassem, mas Deus cuidou para que seus filhos não fossem enganados. Amém. Obrigado, Jesus.
Hoje nós nos encontramos neste tempo uma vez mais. A Bíblia diz que cada tempo, cada era, a terra estava passando por dores de parto. Ela tinha que trazer filhos. Ela tinha que gerar aqueles aos quais, no tempo de Noé, no tempo de Adão, não puderam ser gerados. Porque eles estavam em um processo tão difícil, com lutas, porque Satanás tinha o direito de mantê-los presos. Mas chegou um tempo em que a palavra tinha que novamente voltar ao seu princípio. Ela retornou nas mãos daquele que um dia a havia perdido. Deus cumpriu a sua promessa, quando no Calvário Ele deu sua vida. Quando Ele deu sua vida, foi para que Ele pudesse trazer um corpo, onde Ele pudesse usá-lo, e através deste corpo, Ele pudesse gerar filhos novamente da palavra. Filhos que viriam no poder e virtude, glória a Deus, ao qual Adão havia deixado e perdido. Hoje você pode olhar em sua volta, você vê o mundo caído, as pessoas não querem mais saber da verdade, mas você não, você olha e diz, falta algo. E quando há um fundo que clama, tem que haver um fundo que responde. verdade. E se você tem o desejo de ouvir a verdade, Deus está apto a te mostrar a verdade. Deus usa o homem para nos convencer de que a necessidade maior que temos é de entrar em Cristo. Por isso nós anunciamos aqui que o último eleito, quando ele veio com a mesma palavra, Aleluia, a qual Jesus Cristo estava pregando na Galileia. sim, Era Jesus fazendo as obras. Era Jesus mostrando que Ele verdadeiramente estava cumprindo o seu propósito para nos trazer de volta. maravilha, Senhor. Hoje não é diferente. Você pode estar iludido com o mundo até mesmo, mas Deus te ama a tal ponto que Ele quer te convencer da verdade. Hoje o mundo está tentando convencer os jovens que o melhor lugar é na igreja. Está tentando convencer os jovens de que o melhor lugar é ele estar ao lado do seu pastor. Não, não é verdade. Sinto muito em dizer isso a você. Mas a verdade é você estar ao lado de Cristo. Amém. Conhecendo Jesus Cristo da maneira que Ele é. Glória a Deus. A sua vida pode mudar. Verdade. O seu jeito de pensar pode ser diferente, porque Deus quer te mostrar a verdade. Assim estavam os fariseus naquele dia. Eles estavam fazendo de tudo para crescerem em abundância. Mas eles esqueceram que a necessidade maior era que suas almas fossem salvas. Era que seus corações fossem cheios da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas por que eles não receberam? Por que eles rejeitaram o bem maior que estava ali? É porque em seus corações só havia o mal. A verdade não estava neles. E assim como foi lá, hoje está acontecendo a mesma coisa. Homens perversos estão iludindo o povo, estão querendo convencer as pessoas de que há coisas maiores, de que há algo melhor para acontecer do que a sua própria salvação. Não se deixe levar pelo homem mau. A Bíblia diz que a palavra do homem é mentira, mas a de Deus é verdadeira. Amém. Veja que Deus veio a João Batista. E tudo o que Deus revelou a João Batista
ele anunciou ao povo. Ele não ocultou nada. Quando Jesus Cristo entrou em cena, aqueles que ouviram João Batista reconheceram o Messias. Glória a Deus. Hoje não pode ser diferente. Deus enviou homens para que a palavra fosse anunciada, para que a verdade fosse expressada a nós. E a igreja lutando contra esta palavra, a igreja tentando convencer o povo de que a mensagem não é verdadeira. Mas Deus não se preocupa com isso. Deus sabe que os seus receberão a verdade. Amém. Os seus entenderão os acontecimentos. Falarão a palavra verdadeira. Assim estamos hoje. Nós verdadeiramente encontramos a Cristo. Não aquele Jesus de história, mas um Deus verdadeiro. Aquele Jesus que andou com Paulo. Aquele Jesus que andou com cada um dos seus filhos. Ele está hoje aqui. Glória a Deus. Ele está nos mostrando e nos ensinando que o caminho perfeito continua sendo Ele. Amém. Quando Deus enviou o nosso grandioso irmão, Ele veio nos trazer algo, ao qual o mundo não entenderia. Ele veio anunciar uma verdade que homens não podem receber se verdadeiramente não estiverem em Cristo. É isso que estamos anunciando hoje. Anunciando que Jesus Cristo, através de um homem, Ele cumpriu a sua promessa. Graças a Deus. Ele se apresentou a nós em um corpo humano. Ele veio nos trazer tudo o que nós esperávamos e precisávamos. Muitos estão hoje como Israel, no tempo em que Jesus voltou. Jesus veio a eles, mostrando que Ele estava vindo para salvar um povo que se havia perdido. Ele se apresentou como sendo Ele, o Cristo. Mas o que o povo daqueles dias fizeram? Eles ficaram com a mensagem dos fariseus. Preferiram a mentira e rejeitaram a verdade. A verdade estava diante deles, sendo anunciada, mas eles preferiram ouvir a verdade e soltar um assassino e rejeitar o doador da vida. O que você está fazendo hoje? Você já parou para pensar? O que você verdadeiramente tem em mente de um futuro próximo? Faça essa pergunta para si mesmo. Imagine se verdadeiramente nós estivéssemos naquele tempo. Será que nós receberíamos Jesus Cristo ou nós receberíamos Barrabás? A Bíblia diz que os espíritos são os mesmos hoje. Os mesmos enganadores que estavam lá estão aqui hoje, fazendo as mesmas promessas, anunciando as mesmas coisas, porque eles preferiram o ouro de Satanás do que a verdade de Jesus Cristo. O que você quer hoje? Pense nisso. Olha o que o irmão Brana diz na mensagem Dores de Parto. Parágrafo 168. Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja, exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era. Ela está mais podre que nunca. Disse: estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és nu, miserável, cego, pobre, e não sabes? Sim, Senhor. Disse: aconselho-te que de mim venhas comprar colírios
para que eu possa abrir os teus olhos. E isso irá certamente. O colírio de Deus certamente trará luz à igreja, se ela quiser abrir seus olhos para o que Deus tem dito. Ela não quer, irmão. Ela não aceita isso. Agora, ela está nesse estágio, sem sombra de dúvida. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Agora, seu mensageiro está prometido em Malaquias, capítulo 4. Está prometido ele fazer isto. E a mensagem é para trazer de volta a palavra. Trazer o povo de volta à palavra. Está para ver o nascimento. É para ela dar a luz. Amém. A um novo nascimento, de acordo com Malaquias 4. Amém. No mundo da igreja hoje, há 2 sistemas operando. Tá vendo? Agora ouça com bastante atenção. Agora quero ver se vocês vão dizer amém a isto. Há 2 sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isso dos meus ombros. E então estou encerrando com isto. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os 2 sistemas em operação, exatamente como eram Jacó e Esaú. Um conforme o espírito, o outro conforme a carne. Olha, irmão. Verdade. E que é isto? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe, até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra, lutando um contra o outro. Eles têm lutado desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam. Estão vendo? Esses homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar essa semente. Então espero que eles a façam vir à vida. Ele está falando ali a pastores, né? Homens ali que estavam ouvindo a palavra. Né? Mas nós sabemos que era ele trazendo tudo, né? Sempre foi assim. Essa é a razão por que ela está tendo dores de parto. Porque há uma luta nela. Há um Esaú, apenas um homem do mundo, muito religioso, e tudo bem com ele. Bom sujeito, limpo, moral, que eu saiba. Porém, ele não sabe nada acerca do direito de primogenitura. Ele nasce assim. Sim. Ele é formado assim. Amém. E Jacó, não importa o que ele seja, ele quer esse direito de primogenitura. Ele é o espiritual. Glória a Deus. E esses 2 hoje estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado, chamado Concílio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja virão 2 filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. O do mundo. A palavra tem de dar à luz à igreja. Noiva palavra. A igreja tem de ser dada à luz dela. Uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva, que sai na palavra em que eles saíram. Aleluia. Como dos seus pés vindo à sua cabeça. Ela fica maior e mais. Você tem de ter. E assim por diante. Como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. Está vendo? Formando dentro do ventre a criança. E até que ela chega ao ponto. Olha. E assim por diante. Como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. E então, finalmente, a cabeça virá a ele. Amém. Olha. Né? A cabeça dele virá. Agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça. A cabeça é que virá puxando.
Porém, esses sistemas não crescendo disso, porque é um sistema e não pode produzir. Um joio não pode produzir uma regada. Não, perdão. O joio não pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. E esses dois estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Agora, eu não tenho de ir mais adiante nisso. Tenho? Com certeza. Vocês sabem do que estou falando. A congregação diz amém. Sim, Senhor. Está aí. Aí está um sistema em que... Um sistema. Em que sistema vocês estão? Imagine só agora, se vocês tivessem vivido nos outros dias, sob a sacudida dos profetas de Deus e palavras que vieram. Em que lado vocês gostariam de estar lá atrás? Bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Amém. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás. E a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem, tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja... Uma igreja de permanência na palavra. Cada palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela. Terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem. E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou. Ela passou por dores, porém saiu. O justo viverá da fé. E isso não é a comunhão. Cada mensageiro trouxe algo, e cada mensageiro era uma porta. E aqueles que entravam por ela eram recebidos por Cristo. É verdade. Chegou o dia em que a última porta tinha que se abrir. E ela se abriu. E aqueles que entraram também foram recebidos por Cristo. E tudo que estava em oculto, Deus revelou para ela. Glória a Deus. Verdade. Aqueles que entraram em Cristo, verdadeiramente hoje são novas criaturas. Eles reconhecem o tempo em que estão vivendo, porque vivem um momento onde Jesus Cristo se apresentou a eles. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo nos fez compreender que a palavra está aqui, que o homem ao qual nós precisamos entender que era o último nome a entrar, o último nome a ser banhado de sangue, era o William Marion Branco. Glória a Deus. Era o homem ao qual a verdade estava em seus lábios. Aleluia. Era o homem ao qual, naquele exato momento, Deus estava usando para verdadeiramente concluir as obras que a noiva teria que cumprir. Amém. E se você verdadeiramente hoje está em Cristo, você também é uma nova criatura. Você é um filho gerado pelo poder da palavra, a qual saiu de um homem ao qual Deus pôde usar. Porque Deus, no Calvário, pagou o preço por aquele corpo. E ele pôde vir no Éden de Satanás e cumprir a promessa de que ele traria vida novamente à sua noiva. E vida com abundância. Aleluia. Se você crê nessas verdades, você encontrou a Cristo. E se você está em Cristo, não se preocupe. O mais, Ele fará. Deus nos abençoe.